papo agora, que é a Mica Langbecker. Mas um dia já foi Michele Vale, né? Já Já foi foi. Michele Vale, agora é Mica Langbecker. E a Mica, ela é enfermeira obstetra, atuando desde o ano de 2014 na área materno-infantil, atualmente coordenadora de saúde da mulher no município de São Gabriel, funcionária pública e atendimentos e consultorias materno-infantil, desde o planejamento da gestação até o desmame do bebê, auxiliando a família nesse momento tão esperado por todos, tornando-o mais seguro, leve e acolhedor. Mais de 500 famílias atendidas. É gente pra caramba, hein, Michele? É, Muito bastante. bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É tão importante, né, quando o nosso trabalho é visto pelas pessoas, né, visto por vocês aí que, né, estão sempre querendo trazer alguém diferente, querendo mostrar o que a nossa cidade tem, né, valorizar o serviço das pessoas que trabalham aqui, né, isso é tão importante, tão legal. Queria parabenizar vocês, né, eu vejo que as pessoas acompanham bastante, né, então, tudo que a gente inicia aí, queria parabenizar, né? Parabéns pelo Muito obrigado, trabalho. Michele. Eu vou te dizer que a ideia é justamente essa. É valorizar as boas ações, as boas iniciativas, Uhum, o espírito empreendedor, a coragem, é, principalmente das pessoas, de empreender, muitas vezes num ambiente de uma certa forma hostil para o empreendedorismo, né? uhum. E pegando o gancho disso, Michele, a Michele que é casada com também um amigo de infância, de adolescência, que é o Diego Langbecker, filho do seu Isso, Darcy, da dona Beth. isso. A Michele, filha do Paulo Vale, eterno cônsul do Grêmio. É Inclusive, verdade. Paulinho, ó, ontem tiramos a touca, meu irmão. Depois de muito perder pro Flamengo, ontem conseguimos surpreendentemente uma boa vitória sobre o Flamengo. E da professora Cristina, que foi minha professora no É Celestino de verdade. Geografia, grande professora. Michele, me conta, eu vi aqui nas redes sociais que tu e o Diego vocês estão com um projeto novo. Eu queria que tu Sim. comentasse com a gente a respeito desse projeto. O que vocês estão inventando aí, tu e o Diego? Esse é um projeto muito especial. Ele vem aí de mais de ano de ideia. A gente já tinha idealizado esse projeto quando a gente quis fazer a festa das nossas filhas e a família do Diego é grande, né? E a minha também não é pequena, né? Então a gente tinha muito mais de 100 pessoas e a gente não achava uma casa, a gente não achou aqui em São Gabriel uma casa de festa exclusiva, né? Que tivesse brinquedos. Então a gente teve que alugar um lugar maior e locar brinquedos, né? Para as Uhum. crianças. Então a gente teve a ideia, eu digo, vamos fazer, mas essa ideia ficou ali, né, guardadinha, guardadinha, e esse ano a gente resolveu, vamos pôr em prática, né? Tá na hora que nem tu falou, né, da gente ter coragem de empreender. Não é fácil, né? Uhum. Empreender. Então, assim, a gente teve muito mais o pensamento né, de pais pensar, a gente criou a casa de festa, então é uma casa de festa infantil chamada MM Kids, né? O MM vem das iniciais das nossas filhas, da Manuela e da Maitê, que tem Da Manuela e quatro. Maitê. Manuela e Maitê, Que legal. os dois M's, né? Por isso que é MM Kids. Então a gente pensou como pais, o que a gente gostaria que tivesse numa casa de festa infantil, né? Uhum. A gente tem um ambiente, um brinquedo que é um dos maiores brinquedos da região, é um brinquedo super legal, bem dinâmico, que ele abrange não só as crianças pequenas. Então ele tem, além dos brinquedos para as crianças pequenas, ele tem escalada, que é para as crianças maiores, ele tem fliperama, tem ah, futebol, videogame, né? Um game zone. Então, assim, é um brinquedo super legal. E ele é um brinquedo diferenciado. Eu já tô dando bastante spoiler, né? Sim, É um mas brinquedo, aproveita, é um aproveita. brinquedo diferenciado porque ele é todo fechado. Então, uma coisa que preocupa muito quando a gente é mãe e pai, as crianças ficam perdidas no salão, a gente não sabe onde é que estão. Então, ali a gente tem a segurança, a gente vai entregar os nossos filhos para os monitores e a criança vai estar ali, né? Uhum. Naquele brinquedo seguro, vai estar tudo ali, tu vai saber que teu filho tá ali. Se precisar sair, né, os monitores vão chamar os pais e tu tem a segurança, né? Ele é um local que tem estacionamento fechado, é uma casa grande, né? Comporta 180, a capacidade total é 198 pessoas. A gente tem banheiro família, né? Porque isso é tão Pra importante. fazer a troca da água. Todos os banheiros têm trocadores, né? Mas a gente tem um banheiro família, que é aquele banheiro pequenininho que vai a mãe e o pai e, né, leva a criança com um vasinho pequenininho, adaptado, né? Sim. É todo um diferencial, né? A gente tem uma área aí que vai ser surpresa, que a gente vai divulgar mais pra frente, mas eu tenho certeza que é uma área que vai mexer com bastante gente, assim, porque qual é a ideia? É todo mundo aproveitar a festa, todo mundo voltar a ser criança, todo mundo participar, todo mundo poder
brincar com seu filho. Então, essa é a ideia da Casa de Um Festas, espaço né? seguro, onde todo mundo pode ficar à vontade, relaxado. Isso aí, Os aproveitar. filhos vão estar cuidados. Isso Com aí. bastante Todo mundo possa ferramenta se pra- divertir. Essa Que é a legal. ideia, né? Então, MM Kids. MM Kids, Casa Que de legal, Festas. que bacana. São Gabriel merecia um espaço como esse. Ah, viu, que Michele? legal. Muito Merecia obrigada. mesmo. Eu fico E bem tu vê, feliz. assim, a felicidade é minha, porque vocês dois, né, tanto o Diego quanto tu, vocês foram pessoas que conviveram comigo na infância e na A adolescência. gente cresceu junto, né? Crescemos juntos. E aí quando eu vejo vocês assim, despontando, crescendo, desenvolvendo da forma como vocês estão fazendo, cada um na sua área, o Diego dentista, um grande dentista, e agora vocês empreendendo com essa área, com esse espaço de acolhimento para os pais, para a família, né? E eu fico muito feliz. Me sinto muito assim obrigada. extremamente envaidecido e orgulhoso por ter compartilhado com vocês uma trajetória das nossas vidas. Ai, E coisa ver o boa. quanto vocês se desenvolveram e cresceram, isso é muito legal. Ai, que legal. Muito bacana obrigada. mesmo. Eu fico muito feliz, assim, porque a gente está tendo um retorno muito legal das pessoas, porque a gente já começou com o Explorar, a Casa de Festas não tá pronta, né? Ela tem a inauguração em dezembro e as pessoas estão procurando muito, né? A gente ficou muito feliz, assim, porque as pessoas, né, confiam no que a gente, né, tá publicando, que a gente tá postando, né? As pessoas, muitas já me conhecem, já sabem que eu entro pra me dedicar, né? Então, tudo que a gente tá fazendo é com muito carinho, né? Pra que as famílias vivam, assim, os momentos mais incríveis, porque é recordação pra vida toda, né? Não, e é um momento especial, né? Vocês vão fazer parte da experiência das pessoas, né? Com certeza. Hoje em dia se fala muito isso, eu vejo pelas futuras gerações, pelas atuais gerações mais novas, da minha irmã ali, o pessoal da faixa etária, eles falam muito disso, né? Colecionar momentos. Colecionar momentos. E hoje o que as pessoas buscam mais não é nem tanto a questão do consumo em si, mas a experiência que aquilo pode te proporcionar. O que aquilo vivencia, As né, lembranças que vão representa ficar, pro teu filho, né? O que é o aniversário, né? Sim. O que é o celebrar mais um ano de vida? O que significa pra criança, né? Aquele momento mágico de reunir os amiguinhos. Cada fase é um tipo de lembrança, né? É uma expectativa diferente. Então, a gente quer, com certeza, estar junto em todas essas expectativas das famílias, né? E o mais importante, tu vai marcar uma data especial para Com toda a certeza. família, né? Para os Com pais, certeza. para a própria criança. Isso é muito legal. Muito com bacana certeza. mesmo. E fora os registros, filmagens, fotos, enfim. Tudo. Sempre lembrados pro resto da vida. Ah, então legal, assim, E eu já venho, né, sempre trazendo, eu gosto muito de trazer momentos, de trazer memórias, porque é isso que nos move, né? Daqui a pouco a gente quer relembrar de algo, de uma situação, e é tão importante, né, a gente ter esses momentos. Então, eu fico muito feliz. Muito A Nayara feliz já mesmo. mandou aqui, ó. Nayara Fritsch colocou aqui pra gente, aqui, ó, contando os dias pra conhecer a MM. Ah, Tu viu logo! só? Falta pouco agora. Falta pouquinho. Agora em dezembro, se Deus quiser, a gente já vai estar com tudo funcionando Com certeza, pra grande inauguração. com certeza. Que legal, que bacana. Mas, Michele, a gente estava conversando antes de entrar no ar a respeito sobre o que seria uma enfermeira obstetra, né? Para quem está nos acompanhando agora, conhecer um pouquinho do teu trabalho já como enfermeira. Enfermeira. Né? Tu fez faculdade aonde exatamente? Eu me formei em Uruguaiana, na Unipampa, né? Me formei em 2014. E, na realidade, né, sendo bem sincera, acho que nem poucas pessoas conhecem a história, né? Eu nunca pensei em ir para a área de saúde da mulher. Nunca pensou? Nunca. Assim, de todos, eu fui uma pessoa que sempre gostei bastante. Sempre a tudo eu me dedicava, né? Era a área de saúde do idoso, eu amava. Era a saúde da criança, eu amava. Era cirúrgico, eu amava. Emergência, UTI. Então, eu sempre achei que eu fosse ir pro lado da urgência e emergência, que foi sempre o que eu gostei. E então, me formei e nunca pensei em me especializar. Quando eu cheguei aqui, eu fui para Santa Casa, né? Trabalhei na prefeitura primeiro, tive o primeiro contato com a saúde da mulher, mas não era o que eu pretendia. E quando eu cheguei no hospital, a Fernanda Coirolo, né? Eu sempre conto essa história, né? Que foi ela que me colocou no mundo da saúde da mulher, porque eu cheguei pra trabalhar e ela disse assim: Mica, e se eu te falar que a vaga é na maternidade, o que tu me diz? Foi um choque, né? Porque eu pensei, nossa, não vou querer trabalhar, mas eu precisava do emprego. Eu digo, nossa, vou amar. Né? Mas por dentro, e amei, né? Não era uma área de interesse teu? Nenhuma. Qual que era o interesse que tu tinha? Era UTI, UTI e pronto-socorro.
Era emergência, né? Tu queria ir pra ação, realmente. Pra ação. E aí eu disse, nossa, eu pensava assim, porque eu tinha muito medo, né? Era medo. Eu um parto, eu digo, meu Deus do céu, né? E aí eu fui, né, com muito medo, assim, e fui abraçada, né, pelas meninas. Lá em 2014. Lá em 2014. Fui abraçada pelas meninas, as meninas me ajudaram muito lá no hospital, me incentivaram. E às vezes eu ia fazer as coisas de, meu Deus, como é que eu faço isso? Eu tinha medo, né, de fazer. E as gurias assim, não, vamos lá, né, tu consegue. Então resolvi me especializar e comecei a perceber. Foi aí que eu comecei a ver que as coisas, né, as pessoas precisavam de uma atenção diferenciada. É um momento tão único, tão especial, tão planejado pela família. Quando deseja ter um filho, é um sentimento tão maravilhoso. É tanto tempo tu planejando. Hoje a gente, hoje como eu sou mãe, eu fico pensando assim, nossa, como a minha mãe, né, me planejou, não sei, né, porque não era, né, eu não era planejada, né, mas me amou, amou aquela gravidez, né, então assim, é tão bom. Eu comecei a perceber que as pessoas precisavam dessa atenção, né? Precisavam ser valorizadas, precisavam que suas vontades fossem respeitadas. E na época que eu fui, né, muitos anos atrás, né, quase 10 anos atrás, que eu comecei a trabalhar, era totalmente diferente. Né? A gente tinha algumas coisas que precisavam ser atualizadas, precisavam ser mudadas. E a gente foi a passo de formiguinha. E tem realmente, assim, eu sou uma pessoa que me orgulho em dizer que aqui, quando as pessoas me perguntam, aqui, como é que é o hospital aqui, né? O hospital em si. Eu digo, é maravilhoso. Tu só sai com o bebê com tudo pronto. E o que não se faz dentro do hospital, as gurias já saem agendadas. Então, assim, né? Então, assim, é viver isso. Então, o que eu, né, pensei muito em ficar na área materno-infantil? Porque as pessoas se sentem tão agradecidas quando tu tá do lado delas. O fato só de tu dar a mão, o fato de tu dizer eu tô aqui contigo, né, vou te ajudar. A gente se sente tão desamparada, porque é 9 meses os hormônios se modificando durante a gravidez. E 45 dias para voltar ao normal depois do parto. Então a gente fica mais sensível, né? Depois do parto, tem 45 dias pro teu corpo voltar ao normal. Porque demorou 9 meses pra se modificar, né? O puerpério. Então a mulher fica chorosa, a mulher fica apreensiva, fica mais sensível. Então ela precisa da segurança de alguém do lado, ela precisa de informação. E era isso que tava faltando. Né? Um dia eu encontrei uma amiga, aí eu acabei saindo do hospital depois, eu trabalhei com isso, depois me especializei, né, pela Unifra. E foi uma correria, né? Porque a gente precisava realizar 30 partos num mês, né? Eu fui pra Santa Maria, vim pra cá, então consegui. A gente tem que cumprir uma meta, né? Dos partos. Mas depois acabei saindo, né? Da Santa Casa, porque assumi a prefeitura. E eu precisava continuar trabalhando com isso. Eu senti falta, eu digo, não vou conseguir abandonar totalmente. Um dia encontrei uma amiga na rua e ela disse, pois é, eu tive dificuldade na amamentação e fui pra Santa Maria porque aqui não tem um profissional. Eu, como assim, né? Na hora eu disse, não, para aí, né? Tá aí, vamos lá. E aí foi que quando eu abri as consultorias, né? De parto, amamentação. Tu faz todo um acompanhamento? Um acompanhamento, faço. A mãe tem opção, né, de se fazer só da amamentação, os cuidados com recém-nascido também, o curso, ajudo também, se é na questão do parto também, aí é decisão, né? Parto normal, parto cesárea, a partir da decisão da mulher que vem me procurar, né? Então, ela tem a opção de optar por todos esses atendimentos, ou optar por um somente. A partir do momento que a mulher descobre que está grávida, né, e ela já quer fazer todo o planejamento, ela já pode te procurar. Elas me procuram. E aí eu sempre digo assim, não, a gente já deixa organizado, né? Agora eu tô com a agenda muito reduzida, porque é questão da casa de festas, né? Eu preciso... Tem que ter um foco lá também, então eu gosto de dar atenção total para as minhas pacientes, então eu não posso mais ter uma agenda tão cheia que nem eu tinha antes, né? Então eu tô com uma agenda muito reduzida agora, mas eu sempre digo assim, o ideal é entre 28 e 34 semanas que a gente tenha, né, se organizado para fazer o acompanhamento, porque aí dá tempo da mãe, né,
absorver todas as informações, descansar, arrumar o que ainda precisa ser arrumado, né? Então a gente faz o acompanhamento aí. Esse acompanhamento é legal. Eu fico pensando para uma mãe de primeira viagem, ou um casal que vai ser pai, serão pais de primeira viagem, né? Não tem muito faz toda a diferença. Pois é, daqui um pouco alguma alteração que aparentemente é natural, normal, pode causar uma certa estranheza, receio, alguma coisa. Você sabe que eu sempre digo assim, eu tenho 2 perfis, né? Eu tenho os pais que eu atendo antes, né? E tenho os pais que eu atendo depois, né? Os pais que eu atendo antes são... quando eu vou na casa, depois o bebê nascer, eu vou na casa, eles querem tirar dúvidas, às vezes eu fico, tá, e aí, não precisa de mim? Tu não precisa de mim? Eles, não, tá tudo tranquilo. E às vezes quando eu vou atender o pós-parto, só o pós, a pessoa não me contratou antes, eu digo que eu vou pra apagar incêndio, porque aí a mãe chorando de um lado, o pai preocupado com a mãe e com o bebê chorando, é fome, então se eu vou pra ajustar o que, né, o que faltou de preparo antes. E é tão importante o preparo, porque muitas vezes assim, são detalhes que a gente não percebe que tem que ser feito, né, e a segurança, assim, os pais me mandam, Mica, aconteceu tal coisa, é assim. Ou às vezes assim, é isso aqui que tu disse que ia acontecer mesmo? Te dá a segurança porque tu sabe o que vai acontecer, sabe? E se aconteceu algo fora, eu tô ali, eu digo, eu ajudo. Às vezes eu tenho, né, eu ligo pro pediatra, tenho contato, olha, aconteceu tal e tal coisa, o que a gente pode fazer? Né? Então, assim, é um trabalho sempre em conjunto, né? De instrução, de orientação. De orientação. São coisas que preocupam a mãe. Sempre. A gente, como mãe, tudo preocupa. E não pensem que, não vai preocupar só porque fez o curso. Não, né? Depois que a gente tem filho, a gente se preocupa com tudo. A gente tá todo o tempo pensando, será que isso aqui é assim? Será que não é? É todo o tempo isso. E é normal. É super normal a gente ficar apreensiva. Mas quando a gente já sabe o que vai acontecer, ou tem a segurança, a gente consegue relaxar. E durante esse puerpério, que é os 45 dias, tu consegue aproveitar mais, curtir mais o teu filho, né? Sabendo o que vai acontecer. Às vezes são coisas que preocupam muito. E que tu, não, realmente isso aqui a Mica me passou, Deixa né? eu te fazer uma pergunta, assim, sem querer soar machista, mas como é que os homens, o parceiro das mulheres em estado de gestação, eles buscam informação também? Eles se aconselham contigo, se consultam contigo também nesse sentido? Tu sabe que eu vejo os pais se transformarem. A maioria das mães, assim, trazem pra mim o seguinte, mas eu acho que ele não vai participar. Ele não vai porque... Eu só digo assim, calma, espera. Tu já tem o teu bebê mexendo aí dentro, tu já tem a sensação do que é, né? A ficha pra ti já caiu, A ficha pra ti já caiu, do pai não caiu ainda. Vai cair quando nascer, quando chorar. E eu vejo a transformação dos pais. Eles aprendem e dizem, às vezes vão trocar roupa. Aqui é um boneco, né? Tá, mas na hora vai ser diferente. E quando eu chego, assim, é tão emocionante a gente ver, eles já estão trocando. Aí eu pergunto, e aí, como é que tá? Tá tudo bem? Mica, eles já trocaram ele já trocou a fralda, ele já trocou a roupa, ele não deixa eu fazer nada, ele já tá fazendo tudo. De noite, quem levanta pra trocar a fralda é ele, né? Eu tive um paciente que disse assim, a Mica foi o melhor investimento que eu fiz, mas agora eu não durmo porque ela disse que a gente tem que participar. Então, assim, tu vê a felicidade do pai, porque eu sempre converso com a mãe o seguinte, a gente precisa dar liberdade pro pai fazer o papel do pai. A mulher tem por si, muitas vezes, ser muito dominadora. E protetora também. E protetora também. E o que acontece? A gente passa muito tempo ali trocando e troca e erra, e depois o bebê faz cocô na roupa, a gente vai lá, troca. E muitas vezes o pai, ele rápido tem que voltar ao trabalho, a mulher tem aquela licença, né, de mais tempo. Então, quando ele chega em casa, a mulher já passou o dia, né, em função. E aí, quando ele vai trocar a fralda, óbvio que ele não vai ter a mesma prática que a mulher. Então, às vezes, a mãe fica... Deixa que eu troco. Não, deixa que ele troca do jeito dele. E eu ensino isso pras mães. Deixa ele tentar, deixa ele fazer, deixa ele errar, deixa ele fazer sem julgamentos, que vai dar certo. Às vezes as mães me perguntam, eu saio com minhas amigas, eu vou sair. E às vezes, e como é que é? O Diego é uma pessoa super independente, por quê? Porque eu deixei ele errar, deixei ele fazer, e ele erra ainda. Às vezes eu olho assim, às vezes as mães querem que as meninas saiam, as meninas principalmente, né? Toda arrumadinha, bonequinha.
Não, ela sai, às vezes, quando sai com o pai dela, nem pentear o cabelo ele penteia, né? Eu digo, não, mas é o jeito dele, né? Sim, Então, sim. assim, tem que deixar o pai fazer o lado paterno, a mãe fazer a maternidade, e assim a gente vai, porque senão acaba o quê? Sobrecarregando. E é uma questão também do traço de personalidade de cada um também, né? Então Claro, tem que ter o traço, tu não pode querer tolir o que é da personalidade do teu parceiro, claro, da com tua parceira, certeza. né? É uma troca, né? É uma troca. O pai e a mãe. Ah, o pai não. Né? As pessoas, o pai não ajuda. Né? O pai é o pai. Né? A gente ouve muito essa frase. Claro que é, mas cada um que nem tu falou, no seu tempo, né? No seu limite. Então, assim, a gente precisa fazer o maternar de uma forma muito tranquila, né? Para que depois, né, o futuro, a criança vai crescer, a gente precisa ter nossa independência, o pai também, porque às vezes não, às vezes tem gente que vai falar assim, porque às vezes eu tô lá fazendo uma coisa e o pai tá lá olhando TV. Tudo bem, ele pode olhar a TV dele assim como tu depois vai olhar a tua TV. A gente tem que fazer uma troca. A gente tem que fazer uma troca, deixa o pai jogar o futebol dele e depois tu vai sair com as tuas amigas. Então a gente E faz ao passo que ele vai, agora tu jogou teu futebol, agora eu vou sair, já tô sair, então a vendo. gente faz uma troca. Sabia dividir, né? Porque a gente vê muito as mães, né? Não é que seja cansada dos filhos, Exaustas pela rotina. exaustas pela rotina. Todo mundo já entrou em exaustão. Né? Eu já entrei de não, às vezes, muitas vezes eu não consegui me arrumar e a gente se questiona, né? Onde é que foi minha vaidade? Onde é que eu me perdi? Né? É tão difícil a gente falar sobre isso, né? As mães muitas vezes e ficam assim, será que eu não amo meu filho? Não, a gente ama o nosso filho, mas a gente se ama junto também. E às vezes é difícil uma mãe falar isso. Você se sentiu perdida dentro da mulher que ela era, Ficou totalmente de si. né? E a gente tem que conversar, é preciso muito conversar sobre isso, conversar sobre o equilíbrio de tudo. Não é fácil. Não é fácil, nunca vai ser fácil. A gente não sabe o que cada um vive, o que cada um passa durante a sua vida, não sabe a rotina, o quão difícil é maternidade, trabalho, e ainda querer se arrumar. Tem dias que a gente não quer, tem gente que está extremamente cansada, né? E mais, tu tem que ser amiga, tu tem que ser mulher, tu tem que ser mãe, tu tem 1000 coisas pra fazer, né? Então não é fácil a maternidade. Então eu gosto muito de estar nesses momentos, gosto muito de conversar com as mães sobre isso, sabe? E de uma certa forma, o teu trabalho também, essa consultoria toda, essa orientação, esse acolhimento todo que tu faz, ajuda a romper essa barreira que a gente ainda tem de uma certa maneira, do nosso modo de vida, uma barreira um pouco machista ainda, né? De achar que, não, isso é coisa de mulher, isso é coisa dela que é mãe. E não é por aí, né? A criação dos filhos, assim como hoje, eu conversando isso, acho que uns 2 episódios para trás, eu disse justamente isso, né? A dinâmica da vida mudou. Aquela ideia de que a mulher é a dona de casa, isso não existe mais. A mulher está no mercado de trabalho, ela está lutando para ter o seu lugar ao sol também, assim como os homens. E é óbvio que as atividades domésticas, ela tem que ser dividida, né? Tem que ser. A gente não pode sobrecarregar um lado em detrimento do outro. E isso é uma construção constante. Com certeza. E eu vejo muitos pais muito felizes estar ajudando, assim, sabe? Estar junto com a... Poder participar, não é ajudar, é participar, né? Estar sempre junto, assim. Eu vejo muito, e essa menina assim, Mica, realmente o que tu disse. Eu digo, sim, eu pedi pra te esperar, dar o tempo, e que tudo acontece. Eles fazem, deixa que eu faço, deixa que eu troco. Esses dias até o Diego mexeu comigo, disse assim, eu digo, troca as crianças pra mim. Ele disse assim, não, porque tu não sabe mais trocar, né? Faz tempo que é só eu que troco. Porque ele já tem muito bom hoje em dia em trocar as crianças em si, ele tem mais prática, ele vai lá, não, já troco, já... Então, assim, é isso, daqui a pouco um faz isso, daqui a pouco outro faz outro, né? Ele não sabe arrumar, mas eu sei, ele troca a fralda melhor que eu. Então, assim, é essa troca, né, que a gente precisa. E eu vejo tantos pais felizes, muito felizes em poder estar tão empoderados assim, estar participando desse processo do maternar, né? De ver seu filho crescer, de ser presente, de estar presente. Né? Hoje em dia, eu sempre falo assim, a única pessoa que vai lembrar que tu trabalhou até tarde foi teu filho.
Vai lembrar pela ausência, né? Pela ausência. Vai lembrar pela ausência. Pela ausência. Então, assim, é tu chegar... Eu sei que às vezes a gente chega cansado, a gente, né, chega exausto, mas sentar um pouquinho, brincar, é isso que vai fazer toda a diferença, né? Demonstrar pro filho ou pra filha que tu te importa com a vida dele, Sim. né? Com o que é importante pra ele também, né? E com certeza, é aquela coisa assim, não é dar presente, é ser presente. Muitas vezes teu filho não vai se importar. Quando a gente é pai, eu falo porque eu passei por isso, né? Eu achava que comprando um presente caro, a minha filha ia amar aquilo, né? Parecia que eu tava tentando compensar um vazio que eu sentia, porque eu ganhei elas no meio da pandemia, então às vezes eu vou lá, comprava um presente lá da Fischer, um presente caro, sei lá, comprava e achava que aquilo ia suprir, quando na verdade ela gostava da bonequinha que custava R$10 porque eu sentava e brincava com ela. Eu sofri muito porque eu tive a tal filha da pandemia, né? Sim. Então, ela tinha quase 3 anos e não falava, e eu levei numa avaliação, e aí o primeiro choque que eu tive foi quando a fono, né, que é a Fernanda, que acompanhou a Manu por um tempo. Fernanda Gerson. Ela disse pra mim, a Manu não atende pelo nome. Ela, né, a gente vai ter que investigar, ela não atende pelo nome, ela não sabe brincar, porque a gente tava investigando o autismo. Então, ela não sabe brincar, ela disse pra mim. E aquilo me tocou assim, por que ela não sabe brincar? Porque eu não sento pra brincar com ela. Eu entrava às 7 no hospital, às vezes a gente saía 10 horas, era início de pandemia, não tinha quem trabalhasse, eu chegava cansada, eu botava os brinquedos pra ela no chão, ela brincava sozinha, óbvio que ela não ia brincar. Não sabia nem como brincar. Eu acho que ela não sabia nem o nome, porque ela, depois que a gente começou a chamar ela Manu, ela começou a identificar, e eu disse, meu Deus, eu vou ter que calmar, né? Desacelerar um pouquinho, porque, né, eu entendo que teve a pandemia, né, a gente precisou trabalhar, mas eu precisava também me dedicar à minha filha, né, aquilo eu levei um susto, assim, e foi aquilo me tocou tanto, que eu comecei a ler livrinho com ela, que foi uma coisa tão rápida que em uma semana ela largou a fralda, numa forma tranquila, porque eu disse, filha, vamos lá. Então aquilo parece que foi tão importante pra ela, eu presente, que eu ensinei ela numa forma... Parece que ela compensou aquele tempo todo, assim, parece que ela assim, meu Deus, a minha mamãe, parece que foi aquilo, a minha mamãe tá comigo, vai me ajudar, sabe, eu se sente culpada. Eu me senti muito culpada, me dói ainda, sabe, eu nunca tinha falado sobre isso, então dói na gente, assim. Pesa bastante, Pesa, né? Assim, então a gente tem que cuidar, eu me cuido muito, assim, então eu gosto de sempre trazer as minhas coisas, minhas experiências pras famílias, porque são coisas reais, não é tá escrito lá no livro, teoria, né? Não é a teoria, eu sempre trago a teoria com a prática, a vida real, né? Será que isso acontece? E diferente do que as pessoas pensam, né? As pessoas olham pra mim assim, a Mica amamenta até hoje as crianças. Não, bem diferente, eu sofri muito pra amamentar. Então, por isso que eu ajudo as pessoas. Só que eu digo, as pessoas perguntam, tu amamentou, teve sucesso? Eu digo, tive sucesso. Por 3 meses. A primeira foi só 3 meses? Não, a primeira foi 1 mês. Capaz. Então, assim, por que eu trago isso? Eu tive sucesso. Por 1 mês. Que bom, porque as pessoas se sentem tão culpadas. Porque a primeira coisa que as pessoas perguntam, tá amamentando? Por quê? Não tá amamentando? E aquilo como mãe, tu pensa assim, eu não consigo nem amamentar minha filha, né? A Manu teve a PLV, alergia à proteína do leite. Ela teve uma alergia à proteína do leite severo, ela reagia a tudo, ela tinha muita cólica, ela tinha sangramento nas fezes muito grande. E eu já tava, assim, sofrendo demais. Aí um dia o Diego disse pra mim assim, o que tu fala pra teus pacientes? O que tu diz pra elas? Que a amamentação é boa quando é boa pra ambos, pra mãe e pro bebê, e ela não tá sendo boa pra ti. Então tá na hora de parar. E eu ainda chorei 3 dias, amamentando ela. Chorei até a decisão de eu parar. Porque a questão da amamentação pra mãe é o cordão umbilical ainda presente, né? É a conexão que tu tem com teu filho, né? Tu provê é aquele um momento único, né? Tu provê o alimento, tu provê a segurança, a imunidade. Então, tu provê a vida do teu filho. Então, a amamentação é muito importante. Todo mundo deseja amamentar. É o vínculo que tu tem. Muitas vezes, assim, quando as mães me procuram pra fazer o desmame, ele não é... Às vezes a mãe sofre mais que o bebê. O desmame é muito mais da mãe com a criança do que a criança com a mãe, assim. Porque é tão difícil, né? Então, assim, eu sempre digo pras mães, até que momento?
né, boa amamentação. Eu poderia dizer, a amamentação tem que amamentar até os 2 anos, que é o que o Ministério da Saúde diz. Mas eu já falo diferente, eu falo assim, a amamentação a gente vai até quando é boa para os dois. Quando alguém está sofrendo, a gente tem que pensar que ela foi boa durante aquele tempo. E tá ótimo, né? E aí já da segunda tu conseguiu... amamentar mais tempo. Só que eu tenho algumas questões que eu tenho cirurgia na mama, né? Então que acabou me atrapalhando bastante. Minha filha emagreceu quase, ela nasceu com 2.800, ela foi a 2 quilos, né? E eu continuei amamentando, ela tava bem, claro, né? Acompanhamento com a médica. E aí a gente precisou complementar a amamentação e eu fui até 3 meses. Com 3 meses ela já começou a ver que eu amamentava com uma sonda, né? A sonda começa a ser identificada, elas já não gostam, já tiram. Aí começou a já ficar exaustivo pra mim e aí nessa segunda vez foi mais leve pra mim. Já tinha bagagem da primeira. Eu já foi mais leve. Eu fui até quando foi bom pra ela, foi bom pra mim. Chegou quase 4 meses. Eu disse, agora já tá exaustivo, já deu. Ela não foi nada, ela não ficou traumatizada, ela pegou a mamadeira super bem e a gente continua dali. E qual é a idade que elas estão agora, Mica? A Manu tá com 4 e a Maitê tá com 2. Bem novinhas ainda. Não, novinhas, são uns bebezinhos ainda, e como é que tá a Manu agora? Super serelepe? Falando Super. bastante? Mas fala que é um horror, né? Tá compensando o tempo. Tá compensando. Às vezes eu digo, minha filha, só um pouquinho. Ela fala. Eu digo, filha, só um pouquinho. Para um pouquinho, que a mãe não aguenta. Ela, mãe. Se eu disse, eu vou contar quantos mães tu fala, né? Michele, tu falou também de cursos. Tu dá cursos, é isso? Isso. Cursos de amamentação, né? Pra mãe aprender a amamentar, né? Porque a amamentação, ela não é algo fisiológico, que todo mundo fala, né? Ah, só colocar no peito e deu. Que vai naturalmente acontecer, né? Ou assim, é normal a mãe sentir dor. Não é normal. É normal a mãe, tu ver aquela... eu digo para as pessoas, não normalizem o amamentar com dor. Porque não é normal amamentar com dor. Né? A gente precisa aprender, a criança precisa aprender, a mãe precisa aprender a dar mamar. Então, assim, são detalhes que a gente ensina e depois a gente ajusta e que a mãe tenha um amamentar tranquilo. Amamentar não é sinônimo de sofrimento, né? Então, eu ensino a amamentar, ensino o pai a ajudar a mãe. A rotina, né, da amamentação, ela é muito exaustiva. Então, assim, eu digo assim, olha, não existe uma rotina para um bebê recém-nascido, mas os pais conseguem organizar uma rotina, né? Então, o que eu vejo bastante, assim, é os dois acordados juntos, eu digo, não, vamos organizar essa rotina enquanto um tá fazendo uma coisa, o outro tá fazendo outra, né? Os horários de dormir para não ficar tão cansativo. Então, a gente organiza toda uma rotina, a gente organiza o mamar, como deve ser, como identificar se o bebê tá mamando, como identificar se tá com fome, que era o maior medo da mãe, será que o bebê tá com fome? E quando nasce, né? assim, eu tenho o período ideal de amamentação é 6 meses, né? Exclusivo. O mínimo, né? Exclusivo, isso. Tá. Mas eu te pergunto assim, logo que o bebê é recém-nascido, de quanto em quanto tempo ele tem que mamar no peito da mãe? Depende, né? A gente tem a livre demanda, que é o bebê mama quando ele quer, reclama, né? Os sinais de fome mama. E tem a não livre demanda. Tudo depende do bebê. Cada caso é um caso. Tem bebês que a gente precisa orientar que seja estimulado o bebê a tomar mamar de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. Então, tudo depende da clínica do bebê, de como nasceu, se é um bebê muito pequeno, né? Se é um bebê grande demais, né? Grande, que a gente fala que são bebês, às vezes, filhos de mães que tiveram diabetes, então a gente tem que ter um cuidado diferenciado. Os bebezinhos que são PIG, são os pequenininhos, que a gente também precisa que mame mais um pouco, mas aí tem outros cuidados aí que a gente tem. Aí o ciclo é um pouquinho menor. É um pouquinho menor, então tudo depende, né? Até quando vai essa não livre demanda. Então tudo a gente tem que ajustar. De acordo com cada criança, né? Às vezes... Num contexto considerado normal, de 2 em 2, ou de 3 em 3, ou livre demanda, né? Geralmente o esperado é a livre demanda. O bebê chorou, dá mamar. Perfeito. Eu vou mudar de pauta um pouco, Mica, se tu me permite. Claro. Porque eu preciso... Eu não sei se tu reparou que eu tô de rosa, do Valmir Peças, da madrinha Daisy, do tio Nenê. Eles fazem sempre... já de longos anos já, que eles sempre fazem essa campanha do Outubro Rosa.
E eu estava dando uma olhada aqui em alguns dados, Mica, e eu realmente fiquei assim assustado com os números que eu vi, né? Porque tem um amigo, eu já usei essa expressão, mas vou repetir. Tem um amigo que uma vez me disse o seguinte, né? Quando a dor do outro não nos incomoda porque ela não dói na gente. Então, por que eu vou me preocupar em saber sobre o câncer de mama se isso dificilmente acomete aos homens? Mas também acomete aos homens. Também acomete aos homens. Mas aí eu falei assim, não, mas estamos no Outubro Rosa. Um dos nossos grandes parceiros faz uma campanha belíssima todos os anos na questão do Outubro Rosa, na conscientização da prevenção do câncer de mama. Eu falei assim, não é justo que outubro passe batido nesse sentido. Então a gente precisa enfrentar essa questão. E aí, nada melhor que tu, que é especialista em amamentação, para poder dar algumas dicas pra gente. Então, eu peguei algumas informações aqui que eu fiquei assustadíssimo. Primeiro diz aqui, ó, o câncer de mama ultrapassou o câncer de pulmão como o câncer mais comumente diagnosticado no mundo, de acordo com estatísticas divulgadas pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer em dezembro de 2020. Essa é uma. A segunda, já no Brasil, aqui do Instituto Nacional do Câncer, diz aqui, ó, a taxa de mortalidade por câncer de mama, ajustada por idade pela população mundial, foi de 11,84 óbitos por 100 mil mulheres em 2020, com as maiores taxas nas regiões Sudeste e Sul, com 12,64 e 12,79 óbitos para cada 100 mil mulheres, respectivamente. Isso, dados do Instituto Nacional do Câncer de 2022. Diz aqui também os dados da OMS, apontam que 2,3 milhões de mulheres foram diagnosticadas com a doença em 2020, com 685 mil mortes em todo o mundo. Diagnóstico precoce pode salvar vidas. Qual é o grande tabu ali? Qual é a grande dificuldade que a gente tem hoje? Né? Pelo que eu percebo um diagnóstico cedo, precoce, salva vidas. Isso é um fato. Qual é a grande dificuldade que a gente tem hoje de conscientizar as mulheres, principalmente as mulheres que são as principais vítimas dessa fatalidade, de que elas façam o autoexame, de que elas se analisem, se vejam? Qual é a grande dificuldade que a gente tem em relação a isso, Michelle? É o medo, né? A gente, né, trabalha bem intenso agora, principalmente nesse mês, né, no mês de outubro, para conscientizar, né, as mulheres que precisa fazer, né? Mas por que conscientizar? Fico pensando assim, eu sempre me perguntei, por que conscientizar se as mulheres sabem o que tem que ser feito, né? Então, a partir de 40 anos, a mamografia não precisa nem aqui em São Gabriel, a gente não precisa nem ter pedido médico. É só ir na Santa Casa e agendar. Dizer que quer fazer. Quero fazer, e tu faz, muitas vezes faz na hora. Né? Uma amiga minha foi fazer, ela disse, eu nem estava preparada, já me falaram, passa aqui, já vou fazer. E, assim, não tem nenhum requisito, nada, não precisa estar em jejum, só ir lá fazer, marcar e fazer a mamografia. Se tu tem algum histórico familiar, né, tia, prima, mãe, começa a fazer a partir dos 35 anos. Mas o que a gente vê muito é o medo de um diagnóstico positivo. Eu não vou fazer porque se eu tiver, Deus o livre. As pessoas falam muito isso. E não falam porque eu estou, né, achando, mas é porque realmente as pessoas me falam isso, né? O receio de descobrir. E sabe o que eu vejo? Os antigos diziam aquele negócio, quem procura acha, né? Quem procura acha, então não vou procurar. E a gente vê muito o que deu de dados desse ano? Que as pessoas que mais são acometidas com câncer de mama são as mulheres jovens em nível avançado do câncer. É um dado tão chocante, tu vê pessoas novas com o câncer... Quando tu diz novas, abaixo de 35. Entre 35 e 40 anos. Com o câncer avançado, justamente pelo quê? Pela falta de buscativa ou não buscativa, ou não se tocar, não se conhecer. Hoje em dia a gente não pode falar mais no tabu, eu não posso me tocar, não posso conhecer meu corpo. Tem que se tocar, tem que conhecer sua mama,
né? Tem que palpar, tem que ver se tá tudo bem, tem que ser algo. E qual que é a rotina disso? De quanto em quanto tempo a mulher tem que fazer esse autoexame? A mulher tem que fazer esse autoexame, pode ser feito todos os dias, só não pode ser feito no período menstrual, Porque né? daí Porque é altera natural que... a mama, né? Então, se conhecer, é o ideal que ela faça. Tá no banho, levanta as mãos, palpa a mama, palpa bem a mama, vem desde a axila palpando, vê se tá tudo bem, né? Se palpa, se vê que tem alguma coisa diferente, procura o médico, faz a mamografia, né? O medo. Uma vez eu fui convidada, todo ano eu sou convidada para ir em algum lugar. Eu gosto muito de falar, né? Então, um ano eu fui convidada para palestrar para, acho que eram alunos, né? Acho mais de 50 alunos. E a gente sempre fala na prevenção, traz a prevenção, né? Se alimentar bem, não fumar, né? Fumar, beber, tudo isso atrapalha, né? É fatores de risco para o câncer de mama, né? E aí eu pensei assim, não, mas eu quero trazer algo que as pessoas não falam, né? E eu trouxe um tema diferente. O título era Deu câncer e agora? A gente não fala sobre. A gente não fala o que acontece, o que eu falo pro meu familiar. O que eu não posso falar? Como é que eu vou ajudar essa família? Como é que eu vou dar esse diagnóstico? A gente não fala sobre isso. A gente fala, vamos prevenir, vamos prevenir, vamos prevenir. Tudo certo, eu acho que a gente tem que falar muito, tem que falar cada vez mais. Cada vez que eu gosto de palestrar, porque cada vez, agora, segunda-feira, eu fui falar pro Senai, alunos do Senai. Eu digo, gente, eles eram 20. Se cada um de vocês levar para 2 pessoas, então eu passei para 60 pessoas essa informação. E assim a gente dissemina a informação. Uma vez eu fui numa palestra, uma menina, até contei para eles, uma menina levantou a mão e disse assim, não é a primeira vez que eu venho numa palestra sua. E quando a senhora falou do outro ano, eu cheguei em casa, comentei com a minha mãe falou que estava com um nódulo no seio, a gente foi no médico, ela descobriu um câncer. E aquilo tocou tanto comigo que sempre quando me convido para uma palestra, eu digo, eu vou com o maior prazer. Conscientizar, né? Porque eu conscientizei uma pessoa e quantas outras pessoas a gente faz, a gente muda o mundo conscientizando. Mas eu pensei em levar assim, tá, e agora? Tudo, né? Como é que as pessoas vão se portar frente a isso? Não tem que ter, né? O medo acontece, né? A gente tem medo da palavra câncer. Mas e como é que é o tratamento? Alguém explica como é que faz para tratar, como é que faz a família para acompanhar. Então a gente tem que saber o que vai falar, o que a gente não pode falar. Ah, falar sinto muito. Ai, sinto muito. Como é que tu vai trazer um sinto muito? O que né, significa? Como toca um sinto muito para a pessoa? Não, tu tem que encorajar, né? Vamos pro tratamento. Vamos lá, a gente tá junto nessa, né? Vamos ver como é que vai ser essa primeira fase. Eu tô junto contigo, vamos pensar nas melhorias da qualidade para ti, vamos estar junto nisso. Vamos se livrar de alguma rotina que não é muito saudável. Não é muito saudável, eu tô aqui, então assim, pensar o que a gente vai fazer também, né? A gente falar sobre um positivo também. Né? A gente não ter medo de encarar, porque a pessoa passa por várias fases, né? Até aceitar o diagnóstico. São 5 fases, né? Ela passa pela negação, por que comigo, depois a raiva, depois, né? Passa pela depressão. Então, são várias fases que a pessoa passa até aceitar. Não é fácil, né? A gente nunca imagina que vai passar por isso, né? Pega todo mundo de surpresa, né? De surpresa. Então a gente precisa falar bastante sobre isso. A mamografia, ela é feita pelo SUS. Pelo SUS. Gratuito, as pessoas não têm custos para fazer isso. Uhum. E o ideal é fazer isso de quanto em quanto tempo a mamografia? Anualmente. Anualmente, pelo menos uma vez no ano. A partir dos 40 anos anualmente, ou 35 com um histórico, né, familiar. Com histórico familiar, a partir dos 35, uma vez no ano, mamografia. Mamografia. E as mulheres... Se surgir alguma alteração, vai de novo. Ou tem que fazer algum acompanhamento. Tem mulheres que tem que fazer a cada 6 meses, porque está acompanhando algum nódulo, né? Tem mulheres que fazem de 3 em 3 meses, também estão acompanhando. E a cirurgia, ela é um prognóstico certeiro ou nem sempre é necessária a cirurgia? Nem sempre. Nem sempre, dependendo né? Depende. Se foi cedo, nódulo muito pequeno, uma quimioterapia, uma radioterapia resolve o problema. Às vezes tem que fazer, às vezes não. Hoje em dia a gente tem muito a retirada total da mama e já a colocação de prótese pelo SUS. Eu ia falar justamente nisso, porque tu falou, né, deu câncer, e aí? Que a gente precisa fazer um trabalho todo de acolhimento, de encorajamento, de motivação, né, pra pessoa erguer a cabeça e enfrentar o problema
porque a vida é assim, ela te coloca desafio todos os dias. Todos os dias. E a gente não pode esmorecer. Mas a questão da prótese é muito legal, né? Porque ela trabalha justamente a autoestima e a autoconfiança da mulher. Com certeza. Ela fica com aquela sensação de foi mutilada, enfim. E aí o SUS também coloca a prótese agora. Sim, e é importante falar, se a mulher desejar, porque tem mulheres que não desejam fazer. A gente vê várias histórias, a gente colocar até no YouTube, a gente vê várias histórias de mulheres falando, né? Tem mulheres que né, preferem sim colocar prótese, tem mulheres que preferem não, que gostam de usar a sua cicatriz pra falar sobre o câncer, que gostam, né, de vencer o tabu, de que tudo bem que eu tô sem mama, é super legal, né? Então a gente vê todas as visões das pessoas. E tem ainda, quando a gente fala, pensa assim, mas tiver tirar e vai botar o silicone. Mas muitas vezes é retirado o mamilo, o bico, e tem tatuadores que reconstrói. É tão legal, né? Vem e reconstrói ali o mamilo na mama pra pessoa da poder mulher, ter essa questão da autoestima. Da autoestima. Que legal. Então é bem legal. E sobre a questão assim, do pós-cirúrgico, né, tem algumas sequelas de mobilidade, porque a musculatura né, do peitoral auxilia na movimentação do braço, mas isso também nada que não possa ser recuperado com uma fisioterapia. Sim, se né? faz, sim, com certeza. Existem alguns procedimentos que não podem mais ser feitos, né, no braço da mama, mas isso não impede nada, né, a mulher de ter sua vida normal, né? Sim, enfim. Né? Até tem algumas limitações, mas não é nada que, né, a gente possa devagarinho ir acostumando e se adaptando, né? Então é dizer pra mulherada isso. Que o problema tá aí, né? Mas tem que se cuidar, tem que se prevenir. Diagnóstico cedo salva a vida, é importante dizer isso. Né? Por mais medo que se possa ter de ter que enfrentar um problema como esse, né? A gente precisa enfrentar, né? A gente precisa enfrentar. Então, assim, o quanto antes as mulheres se prevenirem, a partir dos 35, mamografia uma vez por ano, se caso tiver histórico familiar, se não, a partir dos 40. Isso. A mamografia tá para a mulher, assim como a próstata, o exame de próstata tá para o homem, né? Exatamente. Então, assim, é importante fazer essa questão da prevenção, é importante... E eu sempre digo assim, mas não é só para as mulheres, né? Para os homens também. Né? Também tem câncer de mama no homem, é mais raro, mas pode acontecer. Mas todo homem tem uma mulher em casa. E né? ele pode chegar em casa e dizer, Ele pode chegar em casa, ele pode ser um disseminador. Tá fazendo o autoexame? Já tá fazendo, né? Fez uma mamografia esse ano. Porque muitas vezes no corre-corre do dia a dia, quando tu vê, passou. Tu não fez esse ano, tu não fez faz 2 anos. 5 anos que tu não faz. Então sempre tem que ter alguém, né? Vamos lá, vou te levar. Né? Sempre tem alguém do lado para te apoiar, porque muitas vezes a gente vai deixando a nossa saúde de lado para fazer outras coisas, mas lembrando que a gente não vai conseguir fazer essas outras coisas se a gente não tiver saúde. Saúde em primeiro lugar. Saúde em primeiro lugar, a gente, né, poder se cuidar, né? Isso é uma das coisas que eu sempre desejo para as pessoas, saúde e paz. Porque o resto a gente dá conta. O resto a gente dá conta, né? Se tiver saúde e paz de espírito para seguir na luta, seguir na caminhada, a gente consegue superar qualquer dificuldade. Com certeza. E ter o apoio, né? Sempre digo, a gente precisa ter alguém para encarar, né? Ter o apoio das pessoas, ter o apoio dos amigos, da família, né? Pra tudo, né? O medo de um diagnóstico é complicado, né? Então, as pessoas têm medo de ver um diagnóstico e pensar né? Que a vida tem... Né, chegamos numa situação que não tem outra que não forma, tem solução, mas né? Mas tem. A gente precisa, né, encarar, fazer o exame, assim como pra tudo, né? Pra tudo. Eu acho que hoje, da forma como tá, da realidade que tá o câncer de mama, é difícil alguém que não conheça alguém que teve um diagnóstico positivo, que teve que fazer alguma situação. É que, claro, vem muito de antes, em que se descobria muito tarde, o tratamento era mais difícil. Hoje em dia, né, cada vez a gente descobrindo antes e tá cada vez mais fácil o acesso, né? Mais fácil o acesso de tu fazer o exame, de ter, né, acesso a um posto de saúde, né? O SUS, né, traz isso muito, traz essa campanha muito forte todo ano, né? Um mês inteiro só pra isso, né? Só pra isso. Outubro tá aí, Outubro Rosa. E pelo que eu vi de informação pela OMS, a ideia é que se intensifique ainda mais essa situação, porque os números são realmente muito difíceis assim, de se digerir. São números muito preocupantes. Projeções para 2040 a gente ter já mais do que o dobro de diagnósticos.
Então, assim, a gente precisa ter essa conscientização de que a mulherada não precisa ter esse tabu, não precisa ter esse medo e tem que se tocar mesmo. Tem que se tocar. Ter essa preocupação de no mínimo uma vez por semana, se não diariamente, mas no mínimo uma vez por semana, para na frente do espelho, faz o que tem que ser feito. Se conhecer, né? Ó, mudou um pouquinho a minha pele, tá um pouco, muito, que a gente chama de casca de laranja, né? A pele tá modificada, o bico tá invertido, tem secreção saindo. Então, assim, é importante a mulher se conhecer e ver que tem algo diferente, né? E, claro, hábitos saudáveis, né? Se alimentar, fazer exercício, evitar álcool, tabaco, anticoncepcional também é algo que tem sido trazido muito, né? Que aumenta muito a estrutura hormonal, né? Aumenta o risco. E quando a gente traz a amamentação, quanto mais, as pesquisas trazem, quanto mais a mulher amamentar, diminui a chance de ter câncer de mama. Então, isso é importante também. Perfeito. Mica, antes da gente falar um pouquinho do teu trabalho no PAN, eu quero fazer mais uma vez um anúncio aqui dos nossos parceiros, para a gente deixar registrado, e fazer também o nosso sorteio. Né? A gente tem a nossa Vozcast conta com a parceria, e que hoje a gente está tendo essa baita conversa aqui com a Mica Langbecker, que um dia já foi Michele Vale, Michele Gonçalves Vale, acertei? Isso aí. Pouca gente agora me conhece por Michele. Eu digo, se conhece por Michele, eu digo, é muito antigo, né? Agora é Mica Langbecker, mas esposa do meu amigo Diego, né? Uma grande pessoa, de um grande coração também. Um casal fantástico, parabéns. Parabéns. E os nossos parceiros que estão proporcionando essa baita conversa de hoje, conscientizadora, né, da questão da amamentação, da questão da gestação e agora também do câncer de mama, é o Sindicato dos Empregados em Hotéis, Bares, Restaurantes e similares, sempre em defesa dos trabalhadores. Pansagula, não perca tempo, vai de pança no telefone WhatsApp 559-9943-6555. Hara Sushi, fome de sushi a gente resolve em 2 palitos. Telefone WhatsApp 559-9934-7831. Eu falo muito pro Gideon, que esse slogan dele aqui, o Hara Sushi, aqui, fome de sushi, a gente resolve em 2 palitos. Foi genial. Olha, fantástico. E é ótimo o sushi, né? Muito bom, muito bom. Outro dia, eu e a Carolina, a gente pediu, e eu fiz questão de postar lá, os caras resolvem 2 palitos mesmo, porque veio top. É, muito bom. Muito bom. Sindicato dos Empregados no Comércio de São Gabriel, atrás de um balcão, bate um coração. Inclusive, eu tenho informações aqui em relação ao nosso parceiro Sindicato dos Empregados no Comércio, que eu não posso deixar de passar para quem está nos acompanhando aqui, que é o seguinte, o sindicato publicou nessa semana, ele botou aqui, notícia importante, damos conhecimento a todos os colegas comerciários que fechamos a convenção coletiva de trabalho com as seguintes entidades patronais: Sindicato do Comércio Atacadista de Álcool e Bebidas do Rio Grande do Sul. Isso quer dizer o seguinte, que quem trabalha em distribuidora de bebidas no atacado, né, já tem convenção coletiva lá que estabeleceu o reajuste salarial e os demais direitos trabalhistas da categoria. Sindicato do Comércio Atacadista do Rio Grande do Sul, e aí esse aqui é do geral, não é só de bebidas, mas é geral, de outros produtos também, atacadistas, né, também já tem convenção coletiva nova aí, já com reajuste salarial, enfim, salvo melhor juízo, se não me engano, o piso 2022, o reajuste foi de 10,80%, conforme o INPC da database de março da categoria, e em 2023, 5,45% de reajuste. Tá? E também teve fechamento da convenção coletiva do Atacadistas de Materiais de Construção e outros. Tá? Então, Atacadistas de Materiais de Construção também tem convenção coletiva da categoria. Sindicato do Comércio Varejista de Material Óptico, isso é para as óticas, né? Também já tem convenção coletiva da categoria lá com o piso salarial novo, já com os prazos para pagamento dos reajustes retroativos, né? Dos valores retroativos que são provenientes do reajuste salarial. Também foram fechados acordos coletivos de trabalho com inúmeras empresas do comércio varejista local. Todos os documentos estão publicados na página oficial do sindicato, que é o www.osindical.com.br. Lá estarão todas as convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho vigentes da categoria dos empregados no comércio. Tá? E aqui também traz algumas informações importantes. Há importantes conquistas, além do reajuste e pisos salariais, destacamos o auxílio creche, que teve o seu valor dobrado, passando de 5% para 10% por filho de até 6 anos de idade.
Portanto, fiquem atentos. A partir da folha salarial de outubro de 2023, as diferenças devidas desde março de 2022 devem ser pagas também em relação a esse auxílio creche. Tá? Qualquer dúvida, entre em contato com o sindicato através do telefone 3232-5060. 553232-5060 é o telefone fixo, também é o WhatsApp do sindicato para contato. E aqui ele manda um recado, o sindicato coloca aqui na sua publicação, juntos somos mais fortes. Dito esse recado, eu passo para o nosso próximo parceiro, que é o Jobim Enes Advogados, escritório especializado em direito trabalhista, previdenciário e civil. Ana Enes, OAB-RS 54040 e Valdemir Tita Jobim, OAB-RS 54035. Telefone e WhatsApp do escritório é o 559-9973-9576. Valmir Peças e acessórios para caminhões e veículos pesados. Na Avenida Francisco Chagas, 1175, em São Gabriel. Telefone é o 3232 0859 5532320859. Tá aqui o Valmir Peças da campanha de Outubro Rosa, conscientização da prevenção ao câncer de mama. Gênesis Produtos Coloniais há 14 anos em São Gabriel, produzindo biscoitos e doces artesanais com a qualidade que você e a sua família merecem. O telefone e o WhatsApp é o 559-9612-7625. Márcia Brigadeiros Gourmet, faça sua encomenda pelo telefone e WhatsApp 559-9669-8713. Eu tô achando, Mica, que a Márcia Brigadeiros Gourmet vai ser presença constante lá na Kids, hein? Vamos lá. Recomendo, viu? Maravilhoso, recomendo. Kelly Cristiana, Salão de Beleza, agende o seu horário no telefone 559-9931-2464. Eu já vou fazer o sorteio aqui, mas antes eu tenho aqui um presente da Kelly Cristiana para nossa convidada da noite. Ela te mandou esse lápis aqui de olho. Obrigada. Da Mary Kay. Tá? E o sorteio. A lápis de sobrancelha. Ai, adoro. De sobrancelha. Adoro. E aqui é o seguinte, Michele. O sorteio que nós vamos fazer é para. Muito obrigada, Kelly. O ganhador terá uma sessão de beleza e maquiagem com os produtos Mary Kay feitos pela Kelly Cristiana. Ai. Viu? Vai ter presente. Não comentou Outubro Rosa Mary Kay? Não tá com o nomezinho aqui. Quem comentou tá com o nomezinho aqui, ó. Vou deixar que tu escolha aí. Fica à vontade. Vamos ver. Ó. Tchananã. Faltou rufem os tambores. Catarina Mendes. Vou dizer que é marmelada, mas quem ganhou foi a minha avó. Parabéns, dona Catarina Mendes. Ganhasse uma sessão de beleza com a Kelly Cristiana com produtos Mary Kay, viu? Catarina Mendes, tá aqui mesmo. Olha aí, ó. Vou colocar mais perto aqui pro pessoal conseguir ver, ó. Catarina Mendes, ó. Muito bem. Olha só, quando eu peguei a Catarina, grudou no meu dedo, eu digo, tá, essa aqui, ela quer vir. Vou deixar aqui, ó. Catarina Mendes ganhou o nosso sorteio da nossa parceira Kelly Cristiana. Também temos a parceria do vereador Marlon Maciel, Fé no Trabalho, Fé no Futuro, e obviamente da nossa mais nova, recente parceria, que é a responsável por nos conectar com todos vocês, que é a New Life Fibra, uma conexão de internet fantástica, super recomendado. Os caras abriram a ordem de serviço no mesmo dia, instalaram a internet aqui pra gente. Hoje o nosso estúdio está com toda essa infraestrutura indo pro ar através da New Life Fibra, através da conexão de internet da New Life. New Life, muito obrigado pela parceria. E essa semana a gente fechou uma parceria nova, que é com o deputado federal Márcio Biolk. E a gente agora, muito em breve, vai começar a trazer aqui algumas informações em relação ao mandato dele, aquilo que ele tem feito lá em Brasília em defesa do Rio Grande do Sul, e não só do Rio Grande do Sul, mas também da fronteira oeste e de São Gabriel. Mica, conta pra gente um pouquinho como que é o teu trabalho no PAN. O que tu desenvolve lá? Tu que começou a carreira não querendo saber da saúde da mulher e hoje tá no PAN. Bom, lá no PAN, né, sou enfermeira na unidade básica, né, conhecida como postinho do INSS, que é do lado do posto. Lá a gente atende os pacientes, eu sou da estratégia de saúde da família, né, e também da saúde da mulher. A gente atende os pacientes pré-natal, né, faz pré-natal dos pacientes, coleta de preventivo, teste rápido, né, lembrando que
pessoas que quiserem realizar teste rápido, é só ir a uma unidade básica, não precisa pedir teste rápido de HIV, sífilis e hepatites, que também são importantes, né? Realização, que as pessoas também têm medo, um pouco e receio de fazer, né? Não tem... Lá tem os testes Lá, rápidos qualquer de posto sífilis, de saúde. posto de saúde. Qualquer posto de saúde, a pessoa, né, pode se dirigir ao posto mais perto da sua casa. Só para eu entender aqui, para não ficar, né, quando tu fala posto de saúde, tu tá falando das UBS. Das unidades básicas de saúde. Perfeito. Né? A Lá gente tem os aqui testes de sífilis e hepatite. as duas hepatites B e C, HIV e sífilis, né? Em todas as UBS aqui a gente tem PAN, Independência, Zona Oeste, Esplanada, Bonfim, Caique, Santa Clara, o Nosso Sonho do lado da faixa. Então são 9 unidades, né, espalhadas pela cidade. Para bem atender a nossa Bem comunidade. atender a comunidade, né? Hoje a gente tem uma pequena área só central que ela não é abrangida por uma estratégia, né? Que a gente chama de área branca, mas que tem um projeto, né? Eu conversei com o Fernando Taborda sobre isso. Quando a Nossa Voz Cast, antes de ser a Nossa Voz Cast, era um programa de rádio, na Rádio Alternativa, a gente fez uma entrevista com o Fernando Taborda e ele esclareceu justamente isso, né? Que tem ali 3% de área que não é coberta pelo mas agora tem, né, acho que um projeto para remapear e estender para ficar 100%, né? Que legal. 97%. Então, só que ali o PAN, ele também abrange, a gente, né, abraça o pessoal da área branca também, que quer consultar lá, então é bem... Se direciona para o PAN que é atendido. O PAN, o Brandão, né, a área mais central que é mais perto de casa, né? Então, e ali no PAN tu tá com a coordenação... Na realidade eu trabalho ali, né? Mas a gente atua na parte da saúde da mulher, os projetos de saúde da mulher, né? Atende a questão do pré-natal, preventivo, melhor qualidade de assistência, né? Então agora teve a campanha do Outubro Rosa e multivacinação que teve no sábado, então as UBSs estavam abertas durante todo sábado para coleta de preventivo, tem preventivo à noite lá no Brandão Júnior, né, porque às vezes as mulheres trabalham todo dia e sábado, então tá tendo preventivo durante a noite. Ao longo da semana agora? Ao longo do mês, né, ao longo do mês, todo mês de outubro, né, para abranger as mulheres que também trabalham, não conseguem, né, sair para coletar preventivo, então tem à noite também no Brandão Júnior para... Estão fazendo esse plantão estendido para conseguir atender as mulheres. No Outubro Rosa para poder... Que legal. Então assim... Não sabia dessa informação, e quem está nos acompanhando também não sabia disso, está sabendo agora. Saiu do trabalho às 18 horas, 19 horas, quer fazer o preventivo, vai lá no Brandão Júnior, enquanto está aberto, o pessoal vai te atender lá. Isso, tem que agendar, só ir lá, agendar e poder fazer seu preventivo. Mica, eu não sei se eu deixei de te perguntar alguma coisa, mas por conta também do nosso horário... A gente fala bastante, né? Fala bastante. Mas o assunto é importante também. Gostei bastante das informações, aprendi bastante contigo hoje sobre a maternidade, sobre a amamentação, principalmente sobre essa questão da gente saber dividir a rotina. Para não extenuar e não esticar demais a corda pro lado da mulher. O homem entender que ele também é partícipe desse processo todo. E não só qualquer partícipe, ele é o pai da criança, do menino ou da menina, e ele tem que fazer sim parte desse momento, dessa criação, né? Então, assim, é importante a participação do homem nessa situação toda. E claro, obviamente também pode parecer, para quem está nos assistindo agora, um pouco contraditório, mas quando a gente traz a mulher e a saúde da mulher para o centro da conversa, mesmo que eu seja um homem entrevistador, é um assunto que me interessa. E eu espero que os homens consigam vencer também esse tabu, essa barreira, esse preconceito, e consiga se inserir também, compreender melhor o universo das mulheres. Eu converso muito isso com a Carolina, que é a minha esposa e produtora do nosso podcast, e com a minha mãe também eu converso muito, né? Ser mulher é muito difícil. É muito difícil. Então, assim, a vocês mulheres, toda a minha referência, todo o meu reconhecimento, porque é muito desigual, Lu. É muito desigual. E vocês, assim, já só pelo fardo que carregam, já deveriam ser aplaudidas de pé todos os dias e reconhecidas pelo esforço que vocês fazem, pela luta diária, né? Então, assim, se eu deixei de te fazer alguma pergunta, agora é o momento em que tu dá a tua mensagem final, que tu, enfim, fica à vontade. Agradecer, assim, primeiro agradecer vocês, né, pelo convite.
É tão bom vir aqui falar, né? Falar um pouco sobre a mulher, falar um pouco sobre a família, sobre a importância, né, de trazer esse assunto, né? Porque às vezes a gente tem medo de falar, as pessoas ficam com receio, mas enfim, será que o trabalho que eu faço, será que é realmente necessário? Será que é aceitar que é assim e deu? Né? Então a gente falar um pouquinho sobre a importância, né? A importância da mulher, né? A importância do homem em todo esse processo, a importância do maternar de uma forma mais leve. Então, o que que é isso, né? Então, o que que é esse preparo? A gente trazer toda essa conversa, é tão bom a gente falar sobre isso, né? Eu participo tanto dos momentos das famílias, que umas famílias eu me sinto, né, a gente abraça tanto, que tem famílias que se tornaram, né, tenho amigos, se tornaram amigas, né, então, aí eu digo assim, o ela é tão forte que às vezes eu vejo as crianças grandes ainda, Mica, e aí, o que tu acha disso, não sei o quê, e sabe, eu participo de tanta festa de 1 ano, eu digo festa de 1 ano, festa de 2 anos, que a gente se aproxima tanto, né? Ela é tão importante, é tão bom vir aqui falar. Eu gosto tanto de falar, porque eu gosto de falar, né? Falo isso, me emociona muito, assim. Me emociona porque quando eu participo dos partos, eu filmo também os partos. Filmo porque foi uma coisa que eu fiz, não era pra ser algo que, né? Eu fiz uma vez pra uma cliente e aquilo, ela se sentiu tão feliz porque ficou lembranças, Registrado, assim, né? registradas. Ela assim, Mica, eu nem lembrava de algumas coisas. E ela assim, e aí eu resolvi gravar, comecei a gravar, e às vezes me emociona assim, que às vezes os pais me mandam, olha aqui, olha o tamanho que tá, olha que legal a gente poder rever tudo isso aqui, né? Olha o meu filho, olha como foi o parto do meu filho, foi tudo como a gente planejou. Foi tudo, o nascimento, tudo que a gente planejou durante 9 meses, o nascimento foi maravilhoso, foi lindo, eu vou poder mostrar pra ele tudo que o papai e a mamãe se prepararam para ele chegar até aqui. Então, assim, é tão bom, eu me sinto muito feliz, assim, em deixar as famílias felizes. Então, Eu muito vou te dizer obrigada assim por que trazer, assim, e poder... essa questão assim, Mica, agora na semana passada a gente teve recebeu aqui uma turminha muito legal. E trabalhar com criança é muito bacana, É, né? muito bacana. Eu não sei, é uma energia completamente diferente de qualquer outra coisa. E a gente recebeu aqui a Maria Tereza, o Eric e a Ana Laura do projeto Jornal CVC do Carlota Vieira. Eles fazem um trabalho agora voltado para o dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, né? E ver aquelas crianças ali, cara, na média de 10 anos, 11 anos de idade, trabalhando a questão do preconceito, que isso não é legal, me deu uma energia. Então assim, eu imagino que deve ser para ti, assim, claro, não são situações distintas, mas Sim. se para mim aquilo me deu uma energia, me encheu meu coração de esperança, eu faço ideia do que deve ser para ti. Tu colocou aqui mais de 500 famílias assistidas, né? Então são 500 crianças que de uma certa forma tu fez parte da história E delas. tu sabe que tem, assim, às vezes é tanta gente que eu não me lembro. E assim, passou tanta gente por mim já, assim, e às vezes um dia eu tava no posto e aí eu olhei pra menina, assim, e eu falei o nome dela, ela disse, tu te lembra de mim? E eu disse, eu fiquei assim, eu digo, lembro, acho que lembro. E ela disse assim, vem cá que eu vou te mostrar uma coisa. Aí ela trouxe o filho dela já, acho, 5 anos. Ela disse assim, olha aqui, filho, foi essa tia que te trouxe ao mundo. E realmente foi só eu e ela, né, no dia. Foi uma situação. Ela chegou ganhando, enfim, né? E aí ela disse assim, não, e agora? E aí uma amiga minha depois perguntou pra ela, quem é que vai te acompanhar? Ela disse, a Mica. Ela assim, já tá certo, que a única coisa que eu sei é que a Mica vai me acompanhar. Então, assim, é tão bom, né? A gente vê que tu mudou, assim, e às vezes eu vejo nos comentários as pessoas que... tu fazer pra mim, eu vejo assim, tu fazer o mínimo, né? Fazer um pouco pra felicidade das pessoas, né? Tive uma paciente que ganhou bebê e no fim teve uma complicação, ela acabou indo pra UTI. E eu filmava, eu digo, gurias, vamos fazer um book do bebê. Aí a gente fez, todo mundo se mobilizou, botou umas roupinhas, botou touquinha, e a gente tirou várias fotos, né? E fizemos filmagem, aí desci lá na UTI e levei. E levei pra ela, mostrei, olha aqui como tá, daqui a pouco tu vai dar alta, tu vai acompanhar teu bebê, tá, passou.
Passou-se, não me lembro quanto tempo, e aí um aluno postou uma foto nossa numa aula de saúde da mulher. Nós lá com o bebê e tal, e aí a pessoa comentou assim, Mica... E aquilo me encheu, assim, porque pra mim foi foi um ato legal, né, pra mostrar. E ela comentou assim na foto, a Mica é maravilhosa, ela mudou meu dia na UTI, ela foi lá com muito amor, levou as fotos do meu filho, me mostrou, ela ia sempre lá todos os dias, e eu nem lembrava mais disso, sabe? Eu disse assim, como pequenos atos mudam a vida das pessoas, aquilo que tu assim. disse no início da nossa conversa, né? Não é o presente caro, é a presença. É a presença. Então, é tu fazer, né? Então, assim, às vezes é só tu fazer, não precisa de muita coisa, né? É só tu dar atenção, é só, né, tu tá junto, tu dar carinho, tu se colocar no lugar. Como é que tu gostaria, né? Demonstrar para as pessoas que tu te importa, né? Que tu te importa, assim. Eu olho pra trás, assim, e penso, acho que eu tô fazendo certo, né? Não tô fazendo Sim, com certeza. nada de errado. Tá semeando todos os dias aí um jardim muito florido. Com certeza. Fico muito feliz, assim, porque o retorno é isso, sabe? O retorno é as pessoas gostarem do teu trabalho, as pessoas ficarem felizes, as pessoas dizerem que bom que eu te contratei, que bom que eu te conheci, que bom que alguém te indicou. Às vezes a família diz assim, eu vou te indicar sempre, né, pros pais. Então eu fico muito feliz. Às vezes geralmente as pessoas vêm porque alguém indicou, fulano te indicou, né? Então, assim, as pessoas que fazem, né? Não é eu. Tanto é que eu sou uma pessoa péssima, eu digo, sou péssima blogueira porque eu não posto. O meu Instagram é bagunçado um pouco, mas eu venho do que as pessoas trazem do teu trabalho. Fico muito feliz, muito, muito feliz em poder trazer isso pra cá, né? Muito feliz mesmo, me emociona. A felicidade é nossa. Muito obrigado por trazer todo esse conteúdo, essa bagagem pra cá. Enriqueceu bastante, né? E lembrar para as pessoas, essa conversa vai ficar gravada na nossa página no Facebook, a nossa Vozcast. E tem muita coisa aqui, muita informação legal que vai valer bastante shorts aí pra gente compartilhar nas redes sociais e fazer bastante destaque, porque muita informação legal, muita história bacana. Mica Langbeck, muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigada. Por ter vindo topar esse desafio de conversar aqui sobre vários assuntos, né? Gestação, amamentação. Falamos várias coisas, né? Câncer de mama. E espero aí que os próximos anos sejam de muito sucesso. Muito obrigada. Que a estreia da MM Kids seja, top. Se Deus quiser, vai ser sim. São Gabriel merecia um espaço assim, vocês, tu e o Diego, vocês também merecem tudo de bom nesse Muito ano. obrigada. Tá? Muito obrigada pelo espaço. Vamos dar um abraço aqui pro pessoal, obrigado por todo mundo que nos acompanhou, até a próxima, tchau, tchau.